Em algum momento da existência, o véu da ilusão se rompe. Sentimos o peso opressivo da realidade quando, ao despertar numa manhã qualquer, percebemos que carregamos uma vida que não nos pertence. O reflexo no espelho revela não apenas nossa imagem física, mas a profunda verdade existencial que tanto tememos confrontar. Ali está alguém que trocou sua autenticidade por migalhas de aprovação, que sacrificou sua potência vital pela segurança de uma existência previsível. Você já sentiu esse estremecimento interior? Essa inquietação que revela como temos vivido anestesiados, mergulhados num mar de distrações vazias, trabalho alienante, relacionamentos superficiais e risos forçados? Descubra nos próximos minutos como despertar do sono existencial e viver com autenticidade e potência. Se inscreva agora e assista até o final para uma revelação que pode transformar completamente sua perspectiva sobre a existência. Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, proclamou que o homem é uma corda, atada entre o animal e o além-homem, uma corda sobre um abismo. Esta metáfora poderosa ilustra perfeitamente nossa condição, suspensos entre o que fomos condicionados a ser e aquilo que podemos nos tornar. A maioria jamais ousa atravessar este abismo, preferindo permanecer na segurança da margem conhecida, mesmo que esta segurança represente uma lenta morte espiritual. Vivemos como se nossa existência fosse infinita, como se o tempo fosse uma moeda inesgotável que podemos gastar indiscriminadamente. Adiamos nossos sonhos, silenciamos nossos desejos mais profundos, enterramos talentos em nome de uma suposta prudência. Nietzsche chamaria isso de pequena felicidade, a contentação medíocre daqueles que temem enfrentar o caos da verdadeira transformação. Você não foi educado para viver autenticamente. Desde seus primeiros anos, foi condicionado a obedecer estruturas de poder, a seguir trajetos pré-estabelecidos, a confundir conforto com realização. A máquina social trabalha incansavelmente para converter seres humanos únicos em peças substituíveis, numeráveis, controláveis. O sistema não recompensa aqueles que questionam, que rompem padrões, que ousam criar novos valores. Ele celebra a mediocridade obediente, o conformismo silencioso, a resignação disfarçada de contentamento. O caminho para a autenticidade exige que enfrentemos o que Nietzsche chamou de espírito de gravidade, aquela força que nos puxa para baixo, que nos mantém presos ao familiar, mesmo quando o familiar nos sufoca. É preciso desenvolver o que ele chamou de espírito do leão, aquele que diz eu quero em vez de eu devo, aquele que rompe as tábuas de valores impostos e se atreve a criar os próprios. Em algum momento algo acontece, algo estilhaça irremediavelmente a redoma de ilusão que construímos ao redor de nossa existência. Pode ser a morte súbita de alguém próximo, lembrando-nos da fragilidade da vida. Pode ser uma traição profunda que desmorona os pilares de nossa identidade. Ou simplesmente aquele momento de clareza existencial, quando, olhando para trás, percebemos quanto tempo investimos em construir uma vida que não desejamos verdadeiramente viver. Este momento de ruptura, este despertar doloroso, é precisamente o que Nietzsche considerava essencial para o nascimento do espírito livre. É o instante em que o camelo, aquele que carrega fardos impostos por outros, transforma-se no leão, aquele que destrói valores antigos para possibilitar o nascimento de novos. É quando compreendemos com assustadora clareza a finitude de nossa existência. A verdade se revela implacável. Você não tem o para sempre. O tempo não é uma substância infinita que pode ser desperdiçada impunemente. O que você tem é este preciso momento, esta respiração que agora expande seus pulmões, esta consciência fugaz que lhe permite perceber a si mesmo como um ser finito lançado num universo indiferente. E nesta realização terrível e libertadora, ocorre uma transmutação profunda. O medo do fracasso se dissolve diante do temor muito maior de desperdiçar o pouco tempo que resta. Você deixa de buscar aprovação externa para suas escolhas mais íntimas. A necessidade de justificar sua existência perante outros se desvanece como névoa sob o sol da manhã. Aquela voz internalizada que constantemente pedia permissão para você ser quem é, silencia. Nietzsche propôs um dos testes existenciais mais poderosos já concebidos: o eterno retorno. Imagine que cada momento de sua vida,
cada escolha, cada alegria, cada sofrimento, cada decisão estivesse condenada a repetir-se eternamente, exatamente da mesma forma. Se você fosse viver este exato dia, esta exata semana, este exato ano infinitas vezes, isso seria uma bênção ou uma maldição? Você receberia esta notícia com horror ou com gratidão? Este teste revela impiedosamente a qualidade de nossa existência atual. Se a perspectiva de reviver eternamente o dia de hoje provoca em você um estremecimento de pavor, então, este é o sinal mais claro de que sua vida atual não expressa sua verdadeira potência, não manifesta sua autenticidade essencial. A beleza da existência humana, segundo Nietzsche, reside precisamente nesta tensão trágica. Somos seres finitos com desejos infinitos, criaturas mortais com anseios eternos. A vida não oferece garantias. Não há promessa de sucesso, não há certeza de amor duradouro, não há segurança de segundas chances. Há apenas o imperativo categórico da morte, o horizonte definitivo contra o qual todos os nossos atos se projetam. A maioria das pessoas, no entanto, investe mais energia na construção de seus túmulos sociais, reputação, status, posses, do que na edificação de uma existência vibrante e significativa. Elas decoram suas prisões existenciais com ornamentos de prestígio, acreditando que a acumulação substituirá a autenticidade. Mas você não precisa seguir este caminho de auto-engano. Sua verdadeira vida, aquela que Nietzsche chamaria de grande saúde, não começa com aquisições externas ou mudanças superficiais de cenário. Ela nasce naquele momento incendiário em que você compreende, com cada fibra de seu ser, que possui apenas uma existência e que cada momento desperdiçado é uma traição irrevocável a si mesmo. Esta realização não é meramente intelectual. Ela queima como fogo em seus ossos, tornando impossível continuar adormecido. Você começa a viver com uma urgência sagrada, uma ferocidade tranquila, uma gratidão selvagem por cada instante de consciência. Você aprende a arte da recusa, a dizer não a tudo que diminui sua potência vital, e simultaneamente desenvolve a coragem do sim, abraçando tudo que intensifica sua experiência de estar vivo. Você começa a amar sem reservas, a perdoar sem ressentimento, a sonhar sem pedir licença a ninguém, pois compreende que o milagre não está no horizonte distante. O milagre é o próprio despertar. É perceber que você mesmo é o sinal que esperava, que o tempo presente é o único território onde a vida realmente acontece. Nietzsche nos ensina que tornar-se o que se é constitui a mais elevada tarefa existencial. Não se trata de se transformar em algo estranho a si mesmo, mas de remover as camadas de condicionamento social, expectativas externas e auto-enganos que nos impedem de manifestar nossa natureza essencial. Sua segunda vida não apaga as cicatrizes e feridas da primeira. Ela as honra como marcas de sua jornada, reconhecendo seu valor formativo sem permitir que determinem seu futuro. Esta é a arte da transvaloração que Nietzsche propôs. Transformar o sofrimento em força, o obstáculo em caminho, a ferida em abertura. Você aprende a deixar que o passado seja passado, que o morto enterre seus mortos. Não porque ignore suas dores, mas porque reconhece que carregar eternamente seu caixão emocional impede o movimento em direção a uma existência plena. A sociedade contemporânea está repleta de contradições que paralisam. Você é constantemente incentivado a sonhar grande, mas silenciosamente punido quando seus sonhos ameaçam desestabilizar as estruturas de poder existentes. É encorajado a ser você mesmo, mas imediatamente marginalizado quando sua autenticidade desafia as convenções estabelecidas. O sistema aprecia inovadores desde que sua inovação fortaleça e não questione os paradigmas dominantes. Nietzsche percebeu esta hipocrisia com clareza implacável. Em sua obra, Além do Bem e do Mal, ele demonstrou como as instituições sociais não foram concebidas para nutrir a grandeza individual, mas para manufaturar obediência coletiva. O rebanho não celebra o lobo solitário. Ele o teme, o isola, o demoniza, pois sua própria existência autônoma questiona a necessidade do pastor. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Esta frase de Nietzsche ilumina a centralidade do propósito existencial. Porém, a tragédia silenciosa de nossa época é que a maioria das pessoas jamais descobre seu próprio porquê.
Elas vivem e morrem submersas sob o como de outros. Procedimentos, métodos, técnicas, rotinas impostas externamente, sem jamais questionar a direção fundamental de sua existência. Desde o nascimento, somos bombardeados com expectativas predefinidas. Estude determinadas matérias, busque certas carreiras, case em determinada idade, produza filhos, acumule bens, consuma incessantemente, obedeça inquestionavelmente. Este roteiro é implantado tão precocemente que o confundimos com nossa própria vontade. E antes que possamos examinar criticamente estas imposições, já construímos uma vida da qual secretamente nos ressentimos. Uma existência desenhada para agradar um tribunal invisível de juízes que jamais viveram ou viverão nossa vida. O que ocorre então não é vida autêntica, mas performance existencial. Cada decisão, cada sacrifício, cada sonho silenciado não expressa seu ser verdadeiro, mas sua tentativa de conquistar a aprovação daqueles cujas opiniões você internalizou como autoridade. Você permanece em ambientes profissionais que corroem sua integridade, mantém-se em relacionamentos que drenam sua energia vital, traz sua curiosidade natural, sufoca seu fogo interior, desperdiça seu gênio único, tudo por medo da desaprovação alheia. Nietzsche reconheceu que o verdadeiro heroísmo existencial frequentemente exige solidão. Raio humano demasiado humano, ele escreveu que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser oprimido pelo rebanho. Se você tentar ser diferente, o rebanho vai atacá-lo. Então fique igual ou prepare-se para lutar. A autenticidade demanda a coragem de enfrentar o isolamento, de escolher seu próprio caminho, mesmo quando isso significa percorrê-lo sem companhia. A grandeza requer exílio, porque transcender os limites estabelecidos inevitavelmente significa deixar para trás aqueles que se recusam a questionar esses limites. A autenticidade exige rebelião, porque ser verdadeiramente você mesmo em um mundo que incentiva máscaras sociais constitui o ato mais revolucionário possível. A verdadeira tragédia humana não é a morte física. Esta é meramente o encerramento natural de um ciclo biológico. A catástrofe real é que tantos morrem espiritualmente muito antes de seus corpos cessarem de funcionar. Você pode perceber esta morte em vida ao seu redor. O desespero silencioso nos olhos de pessoas que seguem rotinas que interiormente detestam. O riso excessivamente alto diante de piadas que não provocam genuína alegria. A celebração vazia de conquistas que não ressoam com seus valores mais profundos. São o que Nietzsche chamaria de últimos homens, aqueles que trocaram a grandeza pela comodidade, a verdade pela segurança, a autenticidade pela aceitação social. Pessoas que planejam férias como fugas temporárias de prisões existenciais que elas mesmas construíram e mantêm. Este é o triunfo do que Nietzsche denominou instinto de rebanho, o impulso de seguir o grupo, de buscar a aprovação externa a qualquer custo, de temer acima de tudo o peso da autonomia genuína. É infinitamente mais seguro ser aceito do que ser livre. É incomparavelmente mais fácil receber elogios por conformidade do que enfrentar críticas por autenticidade. Contudo, o preço oculto desta barganha é devastador. Uma alma que traz sistematicamente sua natureza essencial para garantir pertencimento, eventualmente apodrece por dentro. Você pode decorar sua prisão existencial com ornamentos luxuosos. Pode pintar as grades com as cores mais vibrantes. Pode convencer-se de que as paredes que limitam seus movimentos são, na verdade, proteções necessárias. Mas uma gaiola, não importa quão ornamentada, permanece sendo uma gaiola. E parte de você sempre saberá disso. A liberdade autêntica nunca é confortável. Jamais oferece segurança completa. Exige que você assuma integral responsabilidade por sua existência, sem desculpas, sem transferências de culpa, sem delegação de autoridade existencial. E é precisamente este terror da responsabilidade total que mantém a maioria das pessoas adormecida em vidas que não escolheram conscientemente. O adiamento torna-se o mecanismo de defesa preferencial. Não é o momento adequado. Talvez no próximo ano. Perseguirei meus sonhos depois que as crianças crescerem. Começarei a viver plenamente após a aposentadoria. Mas o tempo, esta substância misteriosa que constitui a própria textura de nossa existência, não negocia termos, não concede pausas.
Não se compadece de nossas elaboradas racionalizações. Ele simplesmente continua, indiferente aos nossos planos de algum dia. Nietzsche advertiu que, se não confrontarmos nossa mortalidade conscientemente, ela nos confrontará através do arrependimento. Que o arrependimento existencial não produz feridas limpas. Ele corrói lentamente, contamina memórias, envenena o presente com fantasmas do que poderia ter sido. Você talvez imagine que possui tempo ilimitado para adiar decisões fundamentais, mas observe mais atentamente. Quantos anos já se passaram em um estado de semiconsciência? Quantos dias foram vividos no piloto automático, seguindo expectativas externas, sem questionar se expressavam seus valores mais profundos? A perda da vida autêntica raramente ocorre em um evento dramático único. Acontece através de pequenas traições cotidianas, quase imperceptíveis. Uma concessão aqui, uma racionalização ali, um sonho postergado até decompor-se na lembrança nebulosa do que você poderia ter sido. Nietzsche não ofereceu apenas filosofia abstrata. Ele apresentou um espelho existencial implacável, não para bajular nosso ego, mas para aterrorizar-nos com a verdade de nossa condição e assim catalisar transformação autêntica. O ser humano não foi concebido primariamente para o conforto ou segurança. Nossa natureza essencial, segundo Nietzsche, é a vontade de potência, não como dominação sobre outros, mas como expressão máxima de nossas capacidades únicas. Você foi feito para arder com propósito, para manifestar uma visão singular, para viver uma existência tão autenticamente sua que a mera ideia de imitar o caminho de outro provoca instintiva repulsa. A questão fundamental permanece. O que você fará agora que sabe? Agora que a verdade o encontrou? A insuportável, inescapável e paradoxalmente libertadora verdade de que seu tempo está se esgotando inexoravelmente. Você recuará para o entorpecimento confortável? Racionalizará sua estagnação com elaboradas justificativas? Continuará pedindo desculpas por ocupar espaço no mundo? Ou inaugurará sua segunda vida, aquela que expressa sua natureza essencial, que você deveria viver antes que o medo reescrevesse seu roteiro existencial? Esta escolha não é abstratamente filosófica, é concreta, urgente e inescapável. Cada segundo de hesitação é um segundo subtraído de sua vida autêntica e entregue às forças de homogeneização social. Cada momento de espera por permissão externa representa mais um instante em que sua essência se deteriora. Jamais existirá o momento perfeitamente apropriado para a transformação. Nunca surgirá o contexto idealmente seguro para arriscar-se. Não aparecerá garantia prévia contra fracassos e desilusões. Existe apenas o agora, este instante fugaz que constitui o único território onde a vida realmente acontece. E este agora exige sua coragem, sua decisão, seu compromisso. O arrependimento existencial não irrompe repentinamente como tempestade violenta. Ele se infiltra lentamente como névoa fria e persistente. Uma oportunidade negligenciada aqui, uma promessa de mais tarde ali, uma conversa crucial evitada por receio. Um impulso criativo sufocado por cansaço ou conveniência. Inicialmente parece inofensivo. A vida externa prossegue aparentemente inalterada. Contas são pagas, celebrações ocorrem, planos são feitos. Contudo, sob a superfície, algo fundamental começa a deteriorar-se. Você percebe que sorri com menos frequência, mesmo em contextos supostamente alegres. Sente um vazio crescente, mesmo cercado por pessoas. Acorda com peso inexplicável, carregando tristeza sem origem identificável. Isto não configura simplesmente depressão clínica ou tristeza circunstancial. Representa a morte lenta de potencialidades não realizadas, a gradual extinção de uma vida não plenamente vivida. O arrependimento existencial raramente se anuncia em declarações grandiosas. Não grita, sussurra. Durante a noite, quando cessam as distrações externas, ele murmura: você poderia ter sido mais. E tentamos silenciá-lo com entretenimento digital compulsivo, substâncias alteradoras de consciência, consumo compensatório, trabalho excessivo. Mas independente do volume das distrações, o sussurro persiste, amplifica-se, porque o verdadeiro arrependimento não concerne primariamente ao que fizemos, relaciona-se fundamentalmente com o que tememos fazer. Nietzsche concebia o arrependimento profundo como forma de autotraição.
o reconhecimento tardio de que desperdiçamos o único milagre genuíno que nos foi concedido, a possibilidade da existência consciente. Paradoxalmente, raramente nos arrependemos genuinamente de nossos fracassos ou riscos mal-sucedidos. O arrependimento devastador origina-se do silêncio quando deveríamos ter falado, da hesitação quando deveríamos ter agido, das horas consumidas em dúvida quando deveríamos ter ousado. Arrependemo-nos da vida que abandonamos enquanto nos iludíamos acreditando dispor de tempo ilimitado. Observe atentamente ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que já morreram espiritualmente, mesmo com seus corpos biologicamente funcionais? Indivíduos presos em rotinas que secretamente detestam. Pessoas que riem de piadas que interiormente não consideram engraçadas. Seres que celebram conquistas com as quais não se identificam profundamente. Estão tecnicamente vivos no sentido biológico, mas espiritualmente representam sepulcros ambulantes. E você percebe essa condição quando está próximo. O vazio existencial, a melancolia subjacente, as tentativas desesperadas de distração do horror silencioso de suas vidas, não autenticamente vividas. Este é precisamente o destino contra o qual Nietzsche alertou reiteradamente. Não a morte física, inevitável para todos, nem a dor circunstancial parte inescapável da condição humana, mas uma existência tão desconectada da verdade pessoal que não merece genuinamente o nome vida. Cada dia que você posterga a manifestação de sua natureza essencial, alimenta essa morte espiritual. Entrega mais um fragmento de sua alma autêntica ao altar do conforto, do medo da mediocridade socialmente sancionada. A tragédia fundamental é que a maioria das pessoas jamais reconhecerá plenamente o que perdeu até que seja irremediavelmente tarde. Porque a sociedade contemporânea nos ensina persistentemente a medir nossa existência através de métricas externas, renda, seguidores em redes sociais, posses materiais. Contudo, nenhum desses indicadores oferecerá consolo genuíno quando o arrependimento começar a devorar sua consciência nas horas solitárias da madrugada. Nenhuma dessas conquistas externas silenciará o eco persistente de seus sonhos não realizados. Apenas uma questão fundamental permanecerá relevante então. Você viveu autenticamente? Tornou-se aquilo que potencialmente poderia ser? Ou experimentou uma morte espiritual silenciosa, muito antes da exaustão de seu corpo físico? O temor existencial mais profundo não é da morte biológica, é do falecimento sem ter genuinamente vivido. E este medo, se você tiver coragem suficiente para senti-lo plenamente, pode tornar-se seu maior catalisador de transformação. O medo possui duas dimensões fundamentais: aquele que paralisa e aquele que energiza. A maioria das pessoas permite que o medo as acorrente a existências diminuídas, mas você tem outra alternativa. Pode transformar esse medo em combustível existencial. Permita que ele incendeie sua consciência. Deixe que ele o aterrorize produtivamente, impulsionando-o à ação decisiva. Permita que ele o lembre constantemente da finitude de suas oportunidades, da escassez crescente de suas justificativas para adiamento. Nietzsche acreditava que a vida plena pertence aos corajosos, àqueles dispostos a confrontar a verdade insuportável de sua própria mortalidade e, paradoxalmente, nesse confronto, descobrir razão suficiente para viver com tal intensidade que a própria morte se torna questão secundária. Então aqui está você, na encruzilhada definitiva entre mera existência biológica e vida autêntica. Você pode retornar ao entorpecimento confortável, anestesiar-se novamente, fingir que dispõe de tempo ilimitado, simular contentamento com uma vida que não expressa sua verdade essencial. Ou pode escolher o terror produtivo do despertar existencial. Pode optar por sentir plenamente o peso de sua vida não realizada, pressionando contra sua consciência, não para esmagá-lo, mas para forjá-lo em algo indomável. Você não necessita fundamentalmente de mais tempo, precisa de mais coragem. Não carece primariamente de motivação adicional. Necessita de honestidade brutal consigo mesmo. Não requer mais anos de vida. Precisa cessar o desperdício do tempo que já possui. Porque o colapso silencioso, a morte lenta da alma pelo arrependimento corrosivo, é evitável. Mas apenas se você estiver disposto a tomar uma decisão que a maioria das pessoas eternamente posterga.
viver autenticamente, não em futuro hipotético, não quando circunstâncias externas se alinharem perfeitamente. Agora, no único momento que realmente existe, a morte de sua primeira vida, aquela determinada por expectativas externas, não vem acompanhada de cerimônias fúnebres. Ninguém a lamenta publicamente. Não há lágrimas derramadas, discursos emocionados ou despedidas formais. Ela ocorre silenciosamente, no momento preciso em que você reconhece que tudo que buscava ansiosamente jamais lhe pertenceu verdadeiramente. Ocorre quando você abandona o projeto de impressionar pessoas que nem sequer se conhecem autenticamente. Acontece quando você cessa de desculpar-se por ser diferente, complexo, genuíno. Materializa-se quando você finalmente aceita que o antigo você, aquele que se diminuía para sobreviver socialmente, não tem lugar em sua existência futura. E nesse silêncio transformador, você renasce. Não para a perfeição ilusória ou certeza absoluta, mas para a liberdade autêntica. Sua segunda vida não concerne primariamente a fazer mais. Relaciona-se com fazer o que genuinamente importa. Não se trata de ser mais veloz, próspero ou notório, mas de ser mais verdadeiro. Você inevitavelmente será incompreendido, frequentemente rejeitado. Perderá conexão com pessoas sem as quais um dia imaginou impossível existir, mas encontrará a si mesmo, e esta troca vale infinitamente mais que qualquer aprovação externa jamais poderia valer. O mundo raramente aplaudirá sua decisão de priorizar a autenticidade. Frequentemente reagirá com ressentimento, porque cada passo que você der em direção à verdade pessoal lembrará outros dos passos que eles próprios temeram dar. Sua mera existência autêntica perturbará o conforto daqueles que escolheram segurança em detrimento de verdade. Permita que se sintam desconfortáveis. Você não existe primariamente para conformar-se às expectativas alheias. Não está aqui para aliviar a culpa daqueles que permanecem voluntariamente diminuídos. Sua presença neste mundo tem propósito mais elevado: arder com intensidade singular, brilhar através de seu tempo limitado, com ferocidade que não deixa dúvidas sobre sua passagem genuína por esta existência. Nietzsche considerava que o pecado mais grave contra a vida não é o sofrimento, inevitável e potencialmente transformador, mas a mediocridade autoimposta. É uma existência vivida parcialmente, sonhos realizados pela metade, uma consciência semidesperta. Sua segunda vida exige a manifestação integral de seu ser, aquela dimensão que ousa transcender limites, aquela que expressa a verdade, mesmo quando a voz treme de incerteza, aquela que permanece solitária se necessário, em vez de ajoelhar-se em conformidade com a multidão. Viver sua vida autêntica não será processo simples. Existirão dias em que você questionará todas suas escolhas, momentos em que o medo ressoará mais intensamente que a esperança, períodos em que pareceria infinitamente mais fácil retornar ao entorpecimento anterior. Mas lembre-se sempre, a dor do crescimento é temporária. O arrependimento existencial é permanente. Você pode recuperar-se das feridas resultantes do risco. Jamais se recuperará completamente da dor de nunca ter arriscado. Cada passo em direção à sua vida autêntica provocará desconforto. Não porque você esteja equivocado, mas porque está desvinculando-se da pele de uma existência que lentamente o destruía por dentro. Você sentirá nostalgia de seu antigo eu, aquele que tolerava desrespeito para manter aprovação externa, aquele que dedicava energia a relacionamentos inférteis, aquele que se desculpava por sua própria excelência. Mas você se erguerá novamente, não porque seja desprovido de medo, mas porque finalmente compreendeu que o medo não constitui razão suficiente para interromper o movimento. É precisamente o motivo para acelerar sua transformação. Se você soubesse com certeza absoluta que lhe resta apenas 1 ano de vida, se internalizasse profundamente esta verdade, não desperdiçaria nem mais 1 segundo diminuindo-se para conforto alheio. Cessaria de explicar seu valor intrínseco. Pararia de contrair-se para tornar-se digerível por consciências menores que a sua. Abandonaria a espera por permissão externa para manifestar plenamente sua natureza. Viveria com urgência sagrada, gratidão profunda, admiração selvagem pela existência e sem arrependimentos paralisantes. Amaria incondicionalmente as pessoas que incendiaram sua alma. Afastar-se-ia definitivamente dos espaços que o fizeram esquecer sua própria essência.
perseguiria precisamente aqueles sonhos que o aterrorizam, pois são os únicos que verdadeiramente justificam o investimento de sua energia vital, e não desperdiçaria nem mais um instante precioso solicitando permissão para sua própria existência autêntica. Sua segunda vida, aquela alinhada com sua verdade essencial, não começa quando circunstâncias externas se modificam, nem quando pessoas ao seu redor se transformam, nem quando o mundo finalmente compreende sua singularidade. Ela surge quando você se transforma interiormente, quando decide plena, ferozmente e definitivamente que não se contentará mais com mera sobrevivência. Que você transcendeu a simples existência biológica e está preparado para viver autenticamente, mesmo sem aplausos externos, mesmo sem seguidores, mesmo sem compreensão alheia, porque sua primeira vida foi dedicada aos outros, mas esta segunda vida pertence exclusivamente a você. A questão fundamental não é se você experimentará medo durante esta transformação, certamente sentirá. A questão crucial é: você escolherá a vida autêntica apesar do medo? Porque se não o fizer, o restante de sua existência será assombrado pelo fantasma da vida que poderia ter vivido, mas não ousou manifestar. Mas se você escolher arder intensamente, mesmo que brevemente, mesmo que isso lhe custe tudo que é seguro e familiar, enfrentará sua finitude sem resíduos internos, apenas com gratidão profunda por não ter deixado este mundo sem revelar quem verdadeiramente era. Você possui apenas uma vida, um milagre frágil e fugaz em um universo aparentemente indiferente. Pare de ensaiar infinitamente. Cesse a espera por condições ideais. Transcenda a mera sobrevivência. Viva autenticamente aqui mesmo, agora mesmo, sem justificativas elaboradas, porque sua segunda vida, aquela alinhada com sua verdade essencial, está aguardando. E ela começa precisamente no momento em que você abandona a ilusão de tempo infinito e abraça a urgência sagrada do agora. Se algo em você ressoou com estas palavras, se alguma verdade oculta foi tocada, deixe nos comentários. Estou pronto para viver minha segunda vida. Não amanhã, não algum dia hipotético. Hoje. E inscreva-se agora e ative os sininhos. E deixe aqui nos comentários o que você está disposto a fazer para mudar sua história. Nos vemos no próximo vídeo.